Hoje, 15 de agosto, celebramos o quê? A Assunção de Maria Santíssima. Todavia, porque esta solenidade, ela cai aqui no meio da semana, ela então é celebrada no domingo seguinte. Então, domingo, após a vigília, é uma celebração muito rica, muito especial, especialíssima, porque fala da Assunção de Nossa Senhora. Não é ascensão, é Assunção. Ela foi levada. Jesus vai pelos poderes próprios, por aquilo que lhe é ontológico. Maria Santíssima nunca foi uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja nunca isso ensinou. Aliás, a Mariologia, tudo aquilo que estudamos sobre Maria Santíssima, é a partir da Cristologia. Jesus Cristo, sem Jesus Cristo não tem Nossa Senhora. E ponto. Então, tudo que se vê em Maria Santíssima, se vê à luz de Jesus Cristo. E é à luz de Jesus, e é a partir de Jesus, e é a partir da ressurreição de Jesus, e é a partir da ascensão de Jesus, que naturalmente, que espontaneamente, chegamos à Assunção de Nossa Senhora. Tem um filósofo, agora do século XX, Miguel de Unamuno, é um filósofo espanhol. Ele diz que o ser humano, por mais racional que o ser humano se diga ser, todavia o homem não vive de razão, ele vive de fé. E aqui está um ato de fé, esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Assunção de Maria Santíssima. Missionário, mas me dê aqui um texto que diga com clareza. É só isso. Mostra-me um sinal e isso basta. A pergunta é a mesma. Mostra-nos um sinal e creremos em ti. Mostra-nos um sinal desta verdade. Esta pergunta repete-se. São João diz que se fosse codificar, escrever tudo o que Jesus fez, não haveria papel suficiente. É uma hipérbole? É um exagero? Quando lemos, e Jesus curou a todos, e mais na frente
e Jesus curou a todos. E Jesus estava lá não sei onde e levaram para ele os possuídos, os doentes, e Jesus curou e libertou a todos. E só vem colocar este negócio aqui, esses poucos relatos aqui. O que nós temos, queridos, é 1% do que Jesus realizou. Estes, porém, foram escritos para que creiais. O fato de que estes, porém, foram escritos, não significa que aqueles outros que não foram codificados também não servem para que creiamos que Ele é o Cristo, o enviado do Pai, o Filho amado do Pai. Por mais racional que o ser humano se diga ser, ele não vive de razão, mas ele vive de fé. E aqui eu lembro do saudoso Padre Cláudio de Souza Barradas, que agora há pouco transpôs o portal da eternidade aos 95 anos. Se um homem periculoso, se um homem que fora condenado à morte de cruz pelos seus crimes, a ele Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Se há alguém que tem todo o direito de estar com ele no paraíso, é a mãe do dono da casa. É um ato de fé. Quem é ele para perdoar pecados? A resposta de Jesus foi: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Aliás, um dos princípios do protestantismo é a fé. Somente a fé é um dos 5 princípios do protestantismo. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não pode se deparar com esses textos bíblicos. Já disse e repito-me, a crítica textual coloca-nos em apuros. Diante desses textos. Então é necessário que busquemos saber o que os autores sagrados, que eram teólogos, que tinham finalidades específicas ao codificarem esses relatos, o que eles intentavam. Então é necessário que, a partir da fé, leamos esses textos.
Volto com o nosso pensador espanhol, Miguel de Unamuno. Por mais racional que o ser humano se diga ser, todavia, o homem não vive da razão, ele vive de fé. Mas missionário tem que estar. Por que tem que estar? Esquecestes que a letra mata, mas o espírito vivifica? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Crer. Ou no que é mais fácil crer? Uma garota, talvez de 1,70 m, 80 m, que fosse 2 metros, que tivesse 200 quilos. Isso é mais difícil? Ela ser elevada para junto de Deus, para junto do seu filho, do que um mar se abrir? Ah, não, mas isto está escrito. É porque a questão lá do Mar Vermelho e do Rio Jordão está escrito. O que é mais difícil de acontecer? Deus pegar uma pessoa que foi toda dele, totus tus, e levar para junto dele, por meio de seu filho, por meio de um séquito angelical, porque no meu modo de crer, e eu não peço licença nem permissão para ninguém para o meu modo de crer, é o meu modo de crer. Eu creio que arcanjos, querubins, serafins, naquele momento da assunção de Nossa Senhora, todos eles vieram buscá-la. Se a arca da aliança era transportada, aquela arca visível, que falava da presença de Deus, por sacerdotes, por homens devidamente preparados, ajustados, purificados, santificados. Era uma liturgia excelente a maneira como eles transportavam a arca do Senhor. A hora que pararam no meio do Jordão, para que todo o povo passasse. Eu fico imaginando como foi. Não passa na mente humana. O ser humano jamais conseguirá descrever como foi esse translado, como foi essa assunção, como ela foi transportada. Todo o céu, todos os céus, todo o universo, ele para receber aquela que não somente é rainha da terra, mas também é rainha dos céus. Ora, se o seu filho é rei, e se é rei da terra e dos céus, evidentemente a mãe desse rei também é rainha, e ela necessariamente precisa também ser rainha da terra e dos céus. É absurdo.
Repito-me, eu tenho que abrir a Bíblia e tenho que crer que isto aconteceu ipsis literis do jeito que está aqui. Eu tenho que crer porque está aqui escrito. Agora você está querendo me chamar de leso, de perturbado? Que eu sou obrigado a pegar o texto tal qual e engoli-lo e digeri-lo sem questionar, sem fazer perguntas ao texto. Não. Deus não nos fez, Deus não me fez e não te fez para ser um fechado, um tapado. Agora, o ser humano, ele quer a todo custo empurrar a goela abaixo nas pessoas. Um texto tal qual, porque alguém vai lucrar com isto. Precisa ser assim. A partir daqui, eu controlo. A partir daqui, eu coloco o cabresto. A partir daqui, eu engesso. É aquilo, não apenas a partir daqui, mas sobretudo a partir daquilo que eu quero que as pessoas entendam e saibam e vivam a partir daqui. Aqui é apenas a base. O colorido quem vai dar sou eu. Olha, eu ia falar outra coisa, já mudou para cá para esse negócio, mas isso me chama atenção, muita atenção, muita atenção. Enoque não foi trasladado, Elias não foi num carro de fogo, Moisés. Você já imaginou Moisés, o que este homem fez, o homem dos sinais e dos prodígios? Abraão não sai nem no chinelo. E o túmulo dele, de Sara, de Isaac, de Rebeca, estão lá. As pessoas vão visitar. Com tudo que Moisés fez, não tem o túmulo de Moisés. Ninguém sabe, porque Deus o sepultou, mas ninguém sabe. Por que isto, queridos? E já foram feitas tantas escavações. Os arqueólogos, meu Deus do céu, o mundo já debruçou-se naquela região para descobrir alguma coisa. O que aconteceu com ele? Deus não é poderoso para sepultar, para ocultar um corpo humano? E não tem ressonância magnética, não tem scanner que encontre, que faça uma varredura naquela área e nada, nenhum vestígio. Não, cadê? Não tem. Ele não pode. O problema está nele ou está em mim? Que falo de fé, que creio nos absurdos, é absurdo, queridos, é absurdo.
Eu creio nos absurdos que estão aqui no texto bíblico, mas eu não creio na fé dos cristãos e dos cristãos já da primeira hora. Que pregam a ascensão de Nossa Senhora. Isso eu não creio. Eu faço uma dicotomia, uma real separação entre o que creio, o que devo crer e o que não devo crer. Eu ia falar outra coisa, mas tá bom. Só para não ficar muito vago na liturgia de hoje, assim como Moisés discursou, Josué também. Estamos no capítulo 24 do livro de Josué. E Josué tinha apenas um objetivo na sua palavra. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Ele vos tirou, ele lutou, ele guerreou, ele os fez passar. Depois leia o texto, Josué 24, do 1 ao 13. Josué quer estabelecer o monoteísmo. Eu sou aquele que sou, aquele que é. Aí está a centralidade do discurso de Josué. Ele fala do que Deus realizou através de Moisés e ele vai muito mais longe. Ele vai a Taré, ao pai de Abraão, e tudo isto, Deus o tirou de lá. Até hoje fui eu, não foi a vossa força, não foi o vosso arco, não foram as vossas espadas. Fui eu que realizei isto no nosso meio. E exatamente porque foi ele lá é que chegamos no Evangelho de hoje. É ele que ajudará os cônjuges a atravessar o seu deserto. Não é fácil, não é fácil. Aqui em casa, a missionária, quando ela está com raiva de mim, por isso que não tem briga aqui, que ela só quer bater assim de cima para baixo. Não é fácil. Se Deus ajudou o povo a sair do Egito, se Deus pelejou, se Deus lutou, se Deus libertou o povo daquele contexto sombrio, ele também vai lutar pela família. Ele também vai lutar pela família. Ele vai lutar por aquele que deixou pai e mãe e uniu-se à sua esposa para serem dois em uma só carne, para continuar, para prosseguir a história da salvação. Todos os grandes homens de Deus relatados na Bíblia, eles surgem, eles nascem em uma família, e o próprio Cristo, ele aparece no horizonte da história dentro de uma família, por uma maternidade sobrenatural. A igreja não pode falar senão aquilo que Cristo falou e ensinou. Pensemos, porque Jesus nos quer livrar dos traumas que afetam todos aqueles que estão envolvidos. Os cônjuges é a parte menos afetada.
tem parentes, tem amigos, tem filhos. Moisés disse isso pela dureza do vosso coração. E a dureza do nosso coração, queridos, nos faz ser prepotentes. A dureza do nosso coração diz: é melhor vender o santo e acabar com a irmandade. Mas a igreja nos ensina a confiar naquele que ajudou o povo a entrar, a tomar posse de uma terra prometida. Se queremos também nós a nossa terra prometida, que não é aquela, não é uma terra astronômica, geográfica, se queremos, convidemos Deus, convidemos a arca, a grande presença de Deus para dentro da nossa vida hoje. Convidemos a arca por excelência. Depois a gente fala disso. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.